Hoje, o PET Mecânica UFES traz a vocês mais uma aula do Microsoft Excel. Nessa aula, nós teremos a aplicação das funções máximo e mínimo. Muito bem, vamos primeiro pegar a tabela que nós desenvolvemos na aula passada. Essa tabela representa os valores das vendas de cada vendedor em cada mês no primeiro semestre, no caso no nosso ano 2011. Nós, na aula passada, desenvolvemos os nossos mini gráficos que expressam de uma maneira mais visual a efetividade das vendas de cada vendedor. Nessa aula, nós vamos desenvolver as nossas funções máximo e mínimo, ou seja, nós vamos representar uma coluna e uma linha com valor máximo e uma coluna e uma linha com valor mínimo. No caso das nossas colunas, elas representarão o máximo e o mínimo de cada vendedor durante o primeiro semestre. Nas nossas linhas, nós teremos os valores de máximo e mínimo de cada mês do nosso primeiro semestre. Vamos começar então. Vamos botar máximo, mínimo, e aqui novamente máximo e mínimo, certo? Nós vamos primeiramente preencher os nossos valores e depois, com os valores preenchidos, nós vamos editar a nossa tabela para deixá-la visualmente melhor. Vamos então na nossa coluna de máximo. Para selecionar a função máximo, nós colocamos igual e digitamos máximo, só que nós já temos a opção aqui embaixo, máximo, e do lado aparece a explicação dessa função. No caso, retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Clicando duas vezes sobre máximo, nós temos a função que está esperando nós selecionarmos os valores dos argumentos. Os nossos valores, no caso, serão as vendas do vendedor Pedro Gomes. Selecionando as vendas e clicando Enter, nós temos que no primeiro semestre de 2011 o vendedor Pedro Gomes teve seu valor máximo de vendas equivalente a R$ 800, certo? Podemos fazer isso para todas as nossas linhas ou então usar o preenchimento automático, como nós já utilizamos em outras aulas. Para a coluna de valor mínimo, nós clicamos o igual e digitamos mínimo. Novamente, clicando duas vezes sobre a opção mínimo e selecionando os nossos argumentos, clicando Enter, nós temos o valor mínimo de venda do vendedor Pedro Gomes. Preenchimento automático e pronto, nós temos todos os valores mínimos de cada vendedor. Fazendo então na linha de máximo, nós podemos fazer a mesma coisa, máximo, clicando duas vezes, selecionando os nossos argumentos, Enter. Então nós temos que no mês de janeiro, nossa maior venda foi de R$ 800. Expandindo, nós temos as maiores vendas de cada mês. Embaixo, no valor mínimo, nós digitamos mínimo, clicando duas vezes, selecionando os argumentos, clicando Enter, nós temos o nosso valor mínimo. Expandindo, temos os valores mínimos de cada mês. Vamos então agora editar a nossa tabela para deixá-la visualmente melhor. Vamos expandir o nosso título. Vamos modificar da mesma forma que nos outros subtítulos, subtítulo de máximo e mínimo nas linhas. Então nós vamos colocar negrito, itálico, vamos centralizá-los, certo? E vamos colocar as linhas da nossa tabela. Veja bem, é interessante retirar essas linhas que não são preenchidas por nada, para simplificar a visualização.
certo? Nós vamos colocar as bordas mais espessas nos lados que desejamos. Eu quero a borda mais espessa do lado esquerdo e no lado superior. Essa borda ficou até muito espessa. É a de cima aqui. Superior e esquerdo. Pronto. E nós podemos também colocar nessas nossas novas funções um preenchimento colorido que as deixe diferentes do resto. E aí está a nossa tabela, que representa também o valor máximo e mínimo, tanto de cada vendedor quanto de cada mês. Como nós estamos tratando de dinheiro, já tínhamos feito isso na aula passada, porém só relembrando, vamos colocar de forma contábil os nossos valores numéricos. E aí está nossa nova tabela com valor máximo e mínimo. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Peço sempre àqueles que gostaram do vídeo para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E lembrando sempre que estamos abertos a dúvidas e sugestões. Basta escrever nos comentários. Obrigado.